Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler o capítulo 25 do Evangelho escrito por Mateus. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Só até aqui. Queridos irmãos, o Senhor Jesus estava chegando já à finalização da sua missão, depois de haver transmitido aos que com ele andavam tudo quanto era necessário para que eles pudessem ter conhecimento da necessidade da salvação, pudesse crer que ele era o Filho de Deus, e que, havendo crido nele, pudesse também serem salvos da ira que há de se manifestar sobre toda a terra. Nessa preocupação que ele tinha, irmãos, ele, como disse, finalizando então toda a sua ação em virtude do conhecimento da sua missão para a salvação, agora ele tinha necessidade de transmitir aos ouvintes as profecias acerca da finalização dos tempos e dos dias próximos que haveriam de chegar. Ele começa no capítulo anterior falando do princípio de dores de forma profética, mas que haveria no mundo a manifestação de muito sofrimento, e o povo haveria de sofrer. E aqueles que fossem fiéis, ainda que passando por sofrimentos, das dores que há neste mundo, mas o objetivo que era a salvação, ela se cumpriria não aqui na terra, para a pessoa ser salva e viver aqui, mas a salvação viria depois que, sofrendo tudo isso ou não, pudesse alcançar a misericórdia de herdar o reino dos céus, onde o Senhor Jesus foi para nos preparar lugar. Ele mesmo disse que haveria necessidade dele voltar ao Pai e ir para preparar-nos o lugar, ou seja, o lugar dos fiéis estarão preparados, foram já preparados no reino dos céus e não aqui na terra. E este era o trabalho dele, então, transmitir a todos a necessidade de poderem preparar-se para
que este dia da volta dele, que podia ser de forma coletiva ou individual, como acontece toda hora, que as pessoas pudessem estar de forma já preparadas para que não perdesse o seu tempo de peregrinação, porque o que importava durante a finalização da peregrinação, do tempo de vida servindo ao Senhor, é a preparação. Estando preparados, então se concretiza o objetivo da vida da pessoa na graça do Filho de Deus, porque o viver durante o tempo que somos chamados, ele pode ser de uma forma ou de outra, ou seja, para bem, para que sejamos salvos, como para isso fomos chamados, ou então, mesmo sendo chamados para isso, não alcançarmos a salvação pelo despreparo na volta do Senhor. Como disse, pode ser de forma geral, ou pode ser de forma coletiva. Então ele fala também que no tempo do final dos tempos haveria uma grande tribulação na terra. Também já há muitas profecias a respeito, onde o povo iria sofrer muito, e depois então a vinda do Senhor Jesus. E ele exortava sempre a vigilância, ou seja, a condição da pessoa estar sempre atenta, por não saber quando será, quando acontecerá a vinda do Senhor. Fala também de alguns exemplos de dois servos, que um servia e o outro não, mas ele dizia que a boa ventura, ou aventura de sucesso, estaria sobre aquele que esperasse e vigiasse. Todos os exemplos dados para que a nossa conduta nesta graça, ela seja sempre de expectativa de que o Senhor a qualquer momento pode vir. Então, ainda que a pessoa tenha uma longevidade grande, mas deve entender que vai terminar. Ou termina para si, ou o Senhor vem. E ele faz aqui então, irmãos, esta parábola, que é uma comparação, como sendo uma festa de casamento, umas bodas, em que estas mulheres, estas jovens, que eram virgens, tinham este ritual a cumprir. Eram 10, e elas deviam estar preparadas para que, quando o noivo chegasse para adentrar no ambiente das bodas, da festa, elas iam acompanhá-los com uma lâmpada, uma lamparina acesa, com um combustível que tinha ali, um azeite acesa, e entrar então naquele cortejo dentro do lugar da festa. Este era o plano, nesta comparação. Então ele faz aqui esta comparação dizendo que ocorreu um fato em que 5, ou seja, metade, prudentemente puseram o combustível na sua lamparina, no seu lampião, e ficaram aguardando. Sabia que ele ia chegar. Se chegasse enquanto estavam despertas, se levantariam logo e iam recebê-lo. Mas se chegasse quando estivessem adormecidas, elas iam despertar-se e encontrar com ele com a lâmpada acesa, porque tinha combustível. Mas 5 delas foram imprudentes, ou seja, loucas, e não se preocuparam em ter o azeite na sua botija ou na sua lâmpada. E chegou o momento que o noivo apareceu, meia-noite, quando todas dormiam. Levantaram-se todas e foram ao encontro. As lâmpadas daquelas que tinham combustível permaneciam acesas, e as lâmpadas daquelas outras não, porque não tinha combustível. E acontece que nessa hora não foi possível elas conseguirem pôr o que era necessário para manterem-se acesas as suas lâmpadas, e não entraram por essa razão. Mas quando conseguiram, a porta já estava fechada. Este exemplo é conhecido de todos, mas para nós, irmãos, ele tem um significado muito importante. Primeiro, que todos devem ter em mente que o Senhor Jesus virá.
que Ele vai vir. Quando? Só Ele. Ele, enquanto estava na terra, dizia: só o Pai sabe, nem os anjos e nem o Filho do Homem, aqui enquanto Ele estava na terra. Mas hoje, Ele está com o Pai, Ele sabe com certeza quando será a sua volta. O que Ele deixou, irmãos, para que os discípulos observassem, seriam os sinais que iriam denotar a aproximação desse tempo. Ora, isso aí ao longo de toda a história, irmãos, quem conhece um pouco da história da humanidade, das nações, sabe que quase tudo que o Senhor disse que seriam sinais, já se cumpriram no mundo. E um pouco deles ainda estão se cumprindo. E outras coisas que eram sinais de bastante evidência, também estão acontecendo hoje. E o nosso dever, irmãos, diante de todos estes sinais, é de fazer a recomendação que Ele deu: colocar combustível para manter a nossa luz acesa. Não é querosene, não é diesel, não é azeite. Isto aqui é figurativo. O que mantém a nossa lâmpada acesa é a palavra de Deus em nós. Se a palavra de Deus estiver em nós e ela gerenciar e conduzir a nossa vida pelo Espírito Santo, então nós teremos condição sempre de nos mantermos com a nossa luz acesa. De outra maneira, na medida que o combustível vai acabando, a luz, o lume, ele vai também diminuindo. Quem já viu isso aí no interior sabe que quando o querosene que estava na lamparina estava no fim e acabando, então mantinha-se aquela chama, aquele pavio aceso, somente naquele paviozinho que era de tecido, de um pano, que ainda estava úmido ainda, mas já não tinha mais, a qualquer momento apaga. A palavra de Deus vem a nós, irmãos, sempre para nos prevenir, não vem para lamentar. A lamentação vem depois do fato ocorrido, do mal acontecido. Ela vem antes para evitar que o mal ocorra. E que mal é esse que pode ocorrer? A falta do combustível, a falta da luz. As trevas, quando cobrem, a pessoa fica ausente de Deus, o Espírito Santo é excluído da sua vida, e quando o Senhor vier, este não subirá com o Senhor. Mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é estar preparados para a vinda do Senhor. E não tem limite de idade nem faixa etária para isto. Todos indistintamente, desde criança, que já tem entendimento, até o mais idoso, todos devem ter consciência que precisa ter a luz que é Cristo acesa na sua vida. Extinguir o espírito, irmãos, apaga a luz. Paulo exortou os irmãos de Tessalônica para que tivesse cuidado em muitos aspectos, e um deles era não extinguir o Espírito Santo. Extinguir o Espírito Santo, irmãos, é apagar o lume da nossa vida. Fica no escuro. Pessoas que extinguem o Espírito Santo da sua vida passam a viver em trevas. Vive no pecado, no engano, na mentira, na maldade, na malícia, em toda sorte de erro, e não consegue admitir. Todos aqueles os quais perderam o Espírito Santo que os guiava, que extinguiram, não? Estes andam em trevas, e é fácil perceber, ainda que nós não estamos para julgar quem está na luz ou não, não é competência nossa, mas aquele que está em trevas, as suas obras demonstram que ele não tem mais luz. Mas quem tem, ainda que esteja acabando, ainda procura andar direito. Se alguém está aqui hoje, nesta manhã, e a tua luz está querendo terminar por falta do combustível, que é a palavra, ele pode voltar a encher outra vez a ti da palavra da vida.
e esta nos livrará da ira de Deus que vai se manifestar. A grande tribulação será o tempo, irmãos, da manifestação da ira de Deus sobre toda a humanidade. Bem-aventurado que alcançar graça de subir primeiro, antes que chegue esse dia. Porque neste dia, irmão, se Deus não abreviar a sua vinda a nós, nenhuma carne se salva. Mas Deus que nos guarde. Queira Deus, irmãos, que esta palavra, muito conhecida de todos, mas ela hoje é manifesta aqui, para que ninguém venha substituir, irmãos, a força da palavra pela força das provas, das lutas, das dificuldades, das contravenções que, cometendo, vem um resultado negativo que te impede de servir, e dizer que o Senhor não se incomoda de ti, que você não tem força porque a palavra não se cumpre. Não, hoje o Senhor avisa: põe combustível no teu coração e o resto o Senhor fará por ti. Irmãos, quem anda pela palavra e ainda é guiado pelo Espírito Santo, não cairá. Pode vir a prova, a luta, vem a opressão, a tristeza, a angústia, doenças, luto na família, vem o que vier, a pessoa sofre, mas a luz não se apaga. Bendito seja o Senhor. Irmãos, um exemplo aqui terreno, mas é uma realidade. Hoje todo mundo tem farolete, tem pilha e assim por diante, mas antigamente não tinha isto. Era o lampião, e a pessoa andava no escuro, em estradas longínquas, em caminhos difíceis à noite, de muita treva, de muita escuridão. Então tinha que levar um lampião aceso, mas levar uma lamparina acesa, o vento apagava. A pessoa tinha que ir com as mãos segurando, impedindo que o vento apagasse o seu lume, porque não permanecia acesa com a ação do vento. Então o que os homens inventaram? Um lampião, tem o mesmo lume lá dentro, o mesmo pavio, mesmo combustível, mas ele tem, irmãos, é envolvido com um vidro transparente, o vento assopra, bate, mas não apaga aquele fogo, porque tem uma proteção. Irmandade que quer alcançar a vida eterna, e que os ventos deste mundo, as provas, as aflições, as tormentas, as tentações vêm para apagar a tua luz, o Senhor cria na tua vida como uma proteção de um lampião. O vento não apagará a tua luz. Glória ao nosso Deus. Quem não tem proteção apaga, irmãos. Ninguém aguenta o vento. É vento da maldade, vento de tanta coisa que tem neste mundo. Mocidade sofre a ação do vento e facilmente, estando desprovida de proteção, se apagam, e o vento leva a pessoa a viver na escuridão das trevas, e estes caem no pecado. Mas quem quiser ser salvo, esta palavra desta manhã, ainda que não pareça a alguns, mas ela pode criar uma proteção que vai proteger a tua mente, o teu coração, a tua memória, os teus olhos, o teu corpo. Bendito seja Deus. E o vento da imundícia deste mundo não apagará a tua luz. Deus seja louvado.